Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas Um Podcast. Estamos lá para mais um episódio e eu não estou sozinho, eu falo com a minha amiga Marisa. Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E olha só, aparentemente eu e o Thiago lembramos da senha do podcast, né? Estamos fazendo o login aqui de novo para trazer mais um episódio para vocês. A gente espera que vocês gostem, né? Nosso episódio do Richard Ramirez, que foi da semana passada, a gente percebeu que vocês gostaram bastante, né? Então a gente decidiu trazer, entre aspas, né, mais um caso clássico. É um caso que influenciou bastante, a galera conhece, que é o caso do Ed Gein. Então ele influenciou bastante a cultura pop. Se vocês virem algumas coisas de Massacre da Serra Elétrica, a gente vai falar mais no final do podcast. Mas é um caso diferente, né, Marisa? Porque tem vários aspectos de travestimento, de coisas muito bizarras. E olha que a gente fala de coisa bizarra nesse podcast, mas esse daí eu acho que se superou, né? Sim, esse caso, ele é bem bizarro, acontece muitas coisas estranhas. É assim, a gente vai ter que ter um pouquinho de estômago, se você tem imaginação muito forte, se prepare, né? Porque realmente ele é meio difícil de digerir, mas acho que a gente já pode começar, né? Mas antes disso, peraí, que a gente recebeu alguns pics essa semana, então a gente tem que agradecer eles, como sempre. E só lembrando, agradecendo a galera do Instagram, a gente chegou a 1.000 apoiadores, a gente até esqueceu de fazer uma congratulação, mas a gente chegou a 1.000 apoiadores, a gente fica muito feliz, agradece, e também não esqueçam de ouvir a gente nas diversas plataformas que a gente tá no Spotify, no Amazon Podcast, na Aurelo, que a gente sempre ganha uns centavinhos quando vocês nos ouvem, é muito bom, vocês também podem assinar por lá. Esse final de mês a gente ainda vai fazer um sorteio para apoiadores, que a pessoa vai poder escolher se ela vai querer ficar com o livro do BTK ou com o Columbine. É uma decisão difícil, mas acho que muito legal. E também outra coisa, deem 5 estrelas pra gente no Spotify, que é muito importante para aumentar o nosso alcance, para que mais pessoas conheçam na própria plataforma do Spotify. O Spotify comece a indicar a gente para vocês, beleza? Isso aí, né? Então a gente quer agradecer nesse episódio a Beatriz Cordeiro Zanel, que mandou uma mensagem pra gente, um pix. Então, a Beatriz, muito obrigada. Sério, seu pix vai ajudar bastante. Eu mostrei ele pro Thiago. Eu amo muito o podcast de vocês. Na verdade, é o único que eu me sinto confortável em ouvir. Um abraço. Ai, muito obrigada pelo abraço. Um outro abraço pra você. E peraí que ela não foi a única a mandar um pix pra gente. Tem mais uma pessoa. A Amanda Ferreira Machado, muito obrigada. Ela mandou a mensagem, um pix para a Marisa, né? Mas não é só pra mim, né? É pro Thiago e para o Apenas Um Podcast. Então, muito obrigada, Amanda. Então, eu gostaria de dar um abraço para essas pessoas que nos apoiam. É muito importante. Eu e a Marisa, a gente tá conversando pra ter lives. Então, vai ser um jeito meio diferente. A gente vai fazer meio que uma live em cima da hora. A gente vai avisar vocês em cima da hora. E quem for apoiador vai ter, digamos, esse privilégio de saber a que horas vai ser a live, etc. Para que vocês possam ouvir os episódios exclusivos. Porque na live a gente vai estar gravando pro episódio exclusivo pro nosso editor Túlio editar. E aí você vai poder ver meio que ao vivo como a salsicha é feita, como a gente tem essas pausas para falar bobeiras. Então, acho que é isso. Vamos pro podcast, Marisa? Vamos sim, mas lembrando, né, que se vocês quiserem mandar um pix pra gente, né, ainda mais mês que vem, que é nosso aniversário, né, não por nada não, né, mas vocês podem mandar pro contato apenazumpodcast@gmail.com, tudo juntinho, tá? Contato apenazumpodcast@gmail.com. E vamos pro caso de hoje, que vai ser bom. Vai ser bem legal.
Então, vamos lá voltar para o dia 27 de agosto de 1906, em La Crosse, Wisconsin, nos Estados Unidos. Nasce o Edward Theodore Gain e ele é filho do pai George Phillips Gain e a sua mãe Augusta... Nossa, caraca. Hillman Mine Lurker Gain. É o senhor e senhora Gain. Pronto. Gay. Pronto. E é engraçado que toda vez que eu falo esse caso, o pessoal entende que eu falo gay. É Ed Gay o nome dele? Não, gente, é Gain. Mas lembra Gay mesmo. E eles tinham um outro filho também, que era o Henry George Gain. Ele era o irmão 3 anos mais velho do que o Ed Gain. 6 anos, desculpa. 6 anos mais velho, gente. 6 anos mais velho. Então era bem mais velho mesmo. E eu acho engraçado, né? Porque quantos casos a gente já contou que eles têm o Theodore no meio? Ou no primeiro nome? Não sei, mas tem muitos Theodores. Theodore Kaczynski, que é o Una Bomber. Tem muito Theodore. Ted Bundy era Theodore Bundy, né? Sim, é um nome bem comum. É, talvez seja uma red flag. Pode ser. Antes era Enzo e Sofia, agora é Helena e eu não sei qual que é o nome de menino. Gael, né? Meu primo chama Gael. Gael. Enfim, acho que tava na moda Theodore nessa época, né? Mas ele nasceu, gente, olha só, 1906. Então esse caso ele é bem antigo. E ele nasceu em La Crosse, né? Pelo que eu pesquisei hoje em dia, La Crosse não é uma cidade tão pequena assim, né? Tem um pouquinho mais de 100 mil habitantes. Mas eu acredito que pra época do caso, ela devia ser uma cidade bem pequena. Porque o Ed cresceu meio que numa espécie de uma fazenda que tinha cerca de 62 hectares. Que é hectare pra caramba, é bem grande. Bastante, muitas posses. E se vocês forem pesquisar as fotos, assim, da fazenda, onde ficava, vocês conseguem ver que ela era mais afastada, né? Do que o restante da cidade. Era meio que tinha cidade, ficava no território dessa cidade de La Crosse, porém ela era mais afastada, assim. Se você quisesse pro centro mesmo, pra cidade, era um trampo, assim. Sim, vamos voltar só na época. Wisconsin, pra quem não conhece, é conhecido por fazer muito leite e queijo. E a galera que mora lá, na maioria das vezes nessa época, era pra ser tipo agricultor, trabalhar na terra e viver com isso. Então a gente vai ver que nesse caso é muito comum a galera trabalhando na terra e cada um muito na sua, sabe? Não tendo muitas interações com outras pessoas. Sim, era um outro ambiente, assim, e tal, e era um ambiente, assim, não só afastado, mas também como um ambiente meio difícil de se viver por parte dos pais, né? A mãe, ela é uma figura à parte, né, mas o pai, ele era alcoólatra, que é outro, né, checklist da vida dos serial killers, né, o pai ausente, ou o pai alcoólatra, ou é os dois ao mesmo tempo. Tanto que esse pai, vocês vão ver que depois ele vai morrer, e por aí vai, mas ele era alcoólatra, e por conta disso, eu tenho a impressão que ninguém na família curtia muito pai, assim, porque vocês vão ver, né? Vocês vão ver mais detalhes depois, mas ele era alcoólatra e o ambiente em si, ele era muito controlador por causa da mãe Augusta, porque ela era fanática religiosa. Só que, né, gente, uma coisa é você ter sua religião, você praticar sua religião, todos nós temos esse direito, né? Só que o problema é que isso acabava afetando muito a vida dos filhos, né? Sim, afetava demais. E eu, nas minhas pesquisas, eu descobri que ela era luterana. E pra quem não sabe, a minha esposa Thalita, ela é luterana. E aí eu vi que vários casos criminais que a gente fala tem essa questão do luteranismo e eu fico muito impressionado porque não é a primeira vez, eu não lembro qual outro caso mas que também era uma pessoa luterana e isso meio que dá um gatilho pra mim porque minha esposa é luterana e tal, eu convivo com isso e aí já não é a primeira vez que tipo as pessoas são radicais, então eu fui perguntar pra minha cunhada, que ela vai mais à igreja e etc, sobre essa questão de se tem alguma adoração pelo Velho Testamento, no luteranismo, e ela meio que me falou que vai de época para época e também vai de lugar para lugar. Como o luteranismo não tem meio que uma base central como o Papa e etc, então não é uma coisa que tipo, dá pra dizer muito certo. Só que ela me falou que tem várias igrejas luteranas que são muito, muito rígidas e que meio que levam o Velho Testamento à risca, né? E essa mãe Augusta, ela seguia à risca, né, Marisa? O Velho Testamento. Sim, até demais. Eu acho que até um pouco, assim, mais exagerado mesmo, assim. Umas coisas meio, tipo, da parte dela, sabe? Porque os filhos, eles até iam pra escola, pelo que eu entendi. Sim, eles iam pra escola, só que eles não podiam conversar com ninguém e não podiam olhar pra nenhuma mulher, né, Marisa? Sim, eles não podiam ter contato com as outras crianças, mas a figura da mulher era ainda pior, né? As mulheres, elas eram descritas como
como pessoas horríveis, como frutos do pecado, menos a mãe deles, né? Isso eu acho engraçado, por isso que eu falo que eu acho que tem uma parte, assim, que é dela mesmo, sabe? Não necessariamente da religião, porque para a mãe, todas as outras mulheres eram prostitutas, eram instrumentos do Satanás, e por isso elas deveriam ser tratadas com ódio. Só que eram todas as mulheres menos a mãe deles, né? Tanto que era até meio bizarro, assim, tipo, essa idolatração que o Ed sentia pela mãe dele, mas ele idolatrava a mãe dele. Em contrapartida, eu percebo que o Henry, né, o irmão, ele já ficava com o pé atrás, né? Ele não gostava muito disso. Dá pra ver que ele é um pouco descolado da família. Não se tem muitas notícias dele, foi bem difícil achar. Inclusive, eu achei um site muito interessante que fala sobre a cova dos assassinos. Então, aparece a cova dos assassinos. Aí eu fui atrás do pai dele, do Henry, do Ed, todo mundo da família dele, que se chama The Cave, um negócio assim, o site, e pra ver como é que tá e tal. E eu achei algumas coisas sobre ele, mas sobre ele é mais nebuloso as coisas, e é mais um contato que a gente vê. Alguns livros falam sobre a família, mas uma coisa que me dava pra ver em todas as fontes de pesquisa o Ed idolatrava a mãe. Ele botava ela num pedestal muito alto. Tudo que ela falava, ele ouvia. E ela tinha muito um costume, o texto do Velho Testamento, e falar sobre morte, assassinato, retribuição divina. Só que, gente, isso não era tipo sábado e domingo. Isso era todo santo dia. Nossa, falando assim, me lembra muito também Carrie. Quem leu o livro Carrie, do Stephen King, ou assistiu o filme Carrie é Estranha. Nossa, lembra bastante, assim, essa coisa também da religião, de impedir de falar com os outros e por aí vai. Então, nossa, lembra realmente, assim, várias coisas na cultura pop, conforme a gente vai vendo, vai aparecendo. E, nossa, eu também tava pensando aqui, né, que é engraçado, que acho que é a primeira vez aqui nesse podcast que a gente fala de um serial killer que gostava da mãe. Exatamente, né, bem diferente do outro Ed, o Ed Kemper, né, que esse odiava a mãe. Uns odeiam a mãe, outros querem ser a mãe, né, então, assim, várias formas, né? Os casos criminais são muito ecléticos, né? Só que o que acontece? Como eu disse pra vocês, né? O Henry, o irmão mais velho, ele sempre ficava com um pé atrás, né? Inclusive, existem boatos de que ele tentava fazer um pouco a cabeça do Ed, né? Falar pro Ed que eles deveriam sair um pouco dali, que eles deveriam ter a vida deles e por aí vai, né? Existem boatos de que o Henry tentava conversar com o Ed, que o Henry queria sair um pouquinho dali, mas a gente não sabe se isso realmente aconteceu, mas temos esses boatos, né? Só que o que acontece é que em 1944, misteriosamente, o Henry é encontrado morto. Há alguns lugares que dizem que ele estava com um hematoma atrás da cabeça, porém acabou sendo concluído de que ele tinha morrido por conta de um ataque cardíaco. E foi isso que aconteceu, morreu de ataque cardíaco e foi essa a causa da morte, enterraram ele, né? Inclusive ele foi encontrado morto num milharal. Uma coisa que eu até vi, tem uma matéria de um jornal nesse mesmo The Cave, lá que eu fui pesquisar, sobre a morte dele, e fala que foi uma queimada, ele acabou morrendo de asfixia, daí depois ela teve uma parada cardíaca, então é uma coisa meio nebulosa, assim, não se sabe muito bem. Tem essa especulação que ele morreu de parada cardíaca em decorrência da asfixia e etc. Só que aí algumas coisas estranhas acontecem, né, porque ele aparece com esses hematomas, é estranho no mínimo, e foi uma coisa até que eu falei pra Marisa em off. Eu tenho a suspeita. Todo mundo acha, não se sinta culpado em falar isso, Thiago, todo mundo acha, tá? Só tô adiantando. Todo mundo acha que o Ed matou o irmão, porque literalmente ele, digamos, tá pegando fogo tudo, e ele vai falar com os bombeiros. E por que o irmão dele não vai junto? Eu fico pensando assim, será que ele já não tinha dado um petardo na cabeça do irmão e o irmão morreu no incêndio? Sei lá, é tudo muito esquisito. Fora que essa coisa de morrer num milharal, assim, pra mim já passa uma vibe, assim, de filme de terror. Os meus maiores medos é morrer num milharal, ir pra um milharal e morrer no chuveiro, assim, as coisas que eu mais tenho medo na vida. Então, pra mim, tipo, já tem uma vibe de filme de terror, já tem um cheiro de assassinato, só por conta disso. Esse caso inteiro tem um cheiro de filme de terror. Inteiro. Bom, mas vamos lá, né? Essa não vai ser a única morte na família, né? Porque logo depois, quem morre? Um pouco antes, o pai dele morreu, né? Em 1940, o pai dele morreu, e também em decorrência da bebida, daí teve uma questão também cardíaca. Então, o Ed agora ele fica só com a mãe. Então, vocês têm que imaginar que se a mãe já fazia uma lavagem
cerebral, agora só tem ela pra ele se apoiar como base, e ele continuou morando lá. E fora que tava felizaço, né? Porque agora, literalmente, ele tinha a mãe dele só pra ele, e isso pra ele era uma coisa fantástica, né? Por isso Sim. que até o pessoal acha muito que ele matou o irmão, né? Porque primeiro morre o pai, né? Sim. Realmente, assim, eu acho que morrido mesmo, né? Teve essa questão do álcool. Ele já tava com 67 anos, ele já tinha uma idade avançada pra época. Sim, já tinha toda essa questão e literalmente faltava o Henry, né? Pra ele ficar sozinho com a mãe. Então, pra mim, passa toda essa vibe. E vocês têm que pensar como é que eles ganhavam trabalho, como é que eles ganhavam dinheiro. Meio que tanto o Ed quanto o irmão, o Henry, eles eram bem cotados na cidade, então eles sempre conseguiam um trabalhinho aqui, um outro ali, então eles viviam desses bicos ocasionais, e como eles também plantavam as coisas, eles deviam ter uma vida mais autossustentável, assim, eles conseguiam tirar as coisas da fazenda e viver com menos renda, só que, tipo, viver tranquilo, porque eles viviam numa propriedade muito grande. Mas aí o que acontece que a mãe Augusta, ela tem um acidente vascular cerebral que é paralisante. Isso. E meio que foi logo após a morte do irmão. Então muita gente diz que essa parada cardíaca foi em decorrência do irmão mesmo, que ela sentiu sobre isso. E aí que o Ed, ele dedica todos os seus dias até a mãe morrer pra cuidar da mãe. Então, tipo, ele tinha uma devoção muito grande pela mãe. E a gente vê esse carinho pela mãe, esse respeito pela mãe em cuidar dela até ela morrer. E ela vai morrer no ano de 1945. Então, um ano depois, ela já falece. Tudo bem que tem um gap de 4 anos entre o irmão e o pai, mas pensa que em 5 anos morreram todos os seus parentes, todas as pessoas que você tinha alguma conexão, que você mora no meio do nada, tipo, todas as pessoas morreram. Então, deve ser uma coisa bem assustadora. E a mãe morre por conta de um derrame, né? Então, isso acaba, obviamente, né? Se o cara idolatrava a mãe dele e a mãe morre, né? Isso acaba se tornando devastador pra ele, né? Então, se ele já era uma pessoa que se isolava, ele passou a se isolar mais ainda na fazenda, tanto que poucas vezes ele era visto em público. E, geralmente quando ele saía era pra comprar alguma coisa, às vezes para ir pro bar, mas todo mundo relatava que essas poucas vezes que ele saía em público, ele sempre tava muito sujo, né? Isso acho que é porque as pessoas não sabiam que a casa dele era quase um episódio de acumuladores compulsivos, né? Eu odeio, amo esse episódio. Eu adoro, eu gosto de assistir, mas me dá agonia. Me dá muita agonia ver os caras, tipo, subindo no teto porque tem lixo até dizer chega. Não chegava nesse nível. Mas parece, o porão parece. Nossa, sim, o porão parece. Muito a sujo. Cozinha. Gente, a gente vai fazer um post lá no Insta depois com as fotos da casa dele. E eu vou postar um vídeo que eu fiz antigo deles lá no Instagram. Fiquem ligados que eu fiz uma tour na casa dele. Aí eu posto lá pra vocês verem, gente, porque ele é muito bagunçado. Porém, isso que é uma parte muito louca desse caso. Todos os lugares eram bagunçados. A cozinha era cheia de tralha, tudo era sujo, mal organizado. Fora as outras coisas que tinha na casa deles que vocês vão ver depois. Mas o quarto da mãe dele era o único local que ele limpava e mantinha impecável. Então, do jeito que a mãe dele gostava do quarto, né, tudo limpinho, tudo arrumado, a roupa da cama esticada, era a maneira que o Ed mantinha o quarto dela. E eu acho isso muito bizarro, porque, tipo, a casa inteira era um lixão, mas o quarto da mulher era limpo. A casa dele era um aterro sanitário, só que o quarto da mãe dele era literalmente quase um altar santificado, assim. É bem bizarro essa parte, mas ele começa a ficar sozinho, então, bom, gente, vamos pensar que ele tá aqui agora, ele tem 39 anos, e é a primeira vez que ele fica sozinho. E aí ele começa a ler compulsivamente algumas experiências, uns relatos feitos por médicos nazistas em judeu. Ele gostava muito sobre anatomia, livros sobre anatomia e principalmente anatomia feminina. Ele foi muito, digamos, tolhido da questão sexual. Ele nunca teve uma relação com outra mulher que não fosse a mãe. E isso era importante pra ele, né, Marisa? Sim, vale detalhe, né? Quando a gente fala relação com mulher, a gente tá falando literalmente de conversar com uma mulher, né? A única pessoa que ele tinha contato, assim, era a mãe dele, né? E tem toda uma questão, porque esse caso, gente, ele é muito estranho, porque eu fico muito pensando como que era a cabeça dele. E
E ele lia não só muito sobre a anatomia feminina pra entender, né, como que era o corpo feminino, mas pra mim, esse caso inteiro me passa uma ideia de que não era uma questão de desejar uma mulher, mas sim de desejar ser uma mulher. Exatamente. A forma que ele olhava uma mulher era com essa vontade de ser. Porque além de ler sobre tudo isso, ele adorava ler sobre redesignização sexual, né? Que é o nome que hoje em dia a gente usa pra cirurgia de troca de sexo, né? Não se usa mais o termo troca de sexo, né? Mas tô falando isso pra vocês saberem, né? Porque agora a gente usa o termo redesignização sexual. E ele lia muito sobre essa cirurgia, ele tinha muito interesse. Então, assim, né, gente? Fica uma vibe assim, como eu posso dizer? Será, né? E eu acho que fica ainda mais claro isso depois de um outro detalhe específico que vai ter nesse caso, mas a gente vai falar disso depois, né? E assim, né, gente? Ele ficava muito tempo sozinho, acho também que com muito tempo ocioso. Então, tipo assim, ninguém se importava com ele. Então, as pessoas sabiam que ele era esquisito, mas ele já era conhecido por ser uma pessoa estranha. Tanto que acho que isso, inclusive, chamavam ele de o estranho Ed, tinha uma coisinha assim. Então, assim, era uma comunidade pequena. Então, cada um se importava com as suas coisas, que eu falo, né? Se fosse no Brasil, o pessoal já ia estar fofocando, né? Porque é a cultura daqui. A fofoca ia rolar solta. Nossa, as tiazinhas que sentam na frente de casa já ia estar chamando ele pra exorcizar, já tem alguma coisa assim. Cada um ficava na sua. Sabia que ele era estranho, deixava ele quieto. Tanto que, se eu não me engano, um dos poucos lugares que ele frequentava um pouco era o bar. Que, inclusive, acho que, se eu não me engano, a dona desse bar vai ser uma das vítimas dele. É meio que um bar, taverninha, tipo, que era o... Tinha de tudo, assim. É, de vez em quando ele ia lá tomar uma cerveja, né? E diziam que de vez em quando ele inventava de contar uma piada, né? Só que as piadas, tipo, eram muito podres, assim, era muito sem graça. E, tipo, o pessoal só falava, haha, Ed, isso mesmo. É, tipo, tapinha nas costas, todo mundo leva aquele sorrisinho amarelo e partiu o campeão, né? Mas outra coisa que eu achei engraçado é que ele tinha um amigo. Eu não sei se ele tinha só um amigo, mas foi o único amigo que eu, tipo, de fato consegui o nome, que era um tal de Gus, não tem o nome do cara, mas que eles tinham uma prática de, digamos, peculiar, que era pegar e desenterrar corpos do cemitério local. Tinha um detalhe um pouco estranho, não, vou dizer muito estranho, que o Ed, ele selecionava quem ele ia, digamos, violar a tumba, porque o Ed, ele sempre olhava nos obituários dos jornais e queria pessoas que fossem parecidas com a sua mãe. É, esquisito. No mínimo, né? É, e dizem que esse Gus, na real, tipo, ele tinha um pouco de dó do Ed, né? Então era meio que por isso que ele ajudava a desenterrar o corpo do cemitério, que é uma coisa meio bizarra de pensar, obviamente, né? Mas dizem que esse Gus, assim, tipo, nem era uma coisa assim que ele queria muito fazer, só que ele ficava, ai, coitado desse cara, né? Já é um fudido, né? Vou ajudar ele sozinho aqui. Na vida. O que vai dar de ruim eu desenterrar uns corpos aqui com ele? É uma coisa meio nessa vibe, né? Só que o que acontece, né? Depois disso, o corpo era levado pra casa do Ed. E é aí que as coisas ficam bizarras, vamos dizer assim, né? Porque nesse começo, né, ele não matava ninguém, né? Ele só desenterrava os corpos. Ele só desenterrava morto, só. Só, gente, só isso. Então ele retirava a pele e assim, gente, ele era um artesão. Por isso que eu falo da gente devia pegar essas pessoas, tipo aqueles mesmo caras lá de Alcatraz e colocar num Arte Ataque, fazer um programa de artesanato, sabe? Teria sido muito mais proveitoso, porque ele fazia máscara com a pele, ele fazia cintos, ele fazia ossos virarem móveis pra casa, e assim, por aí vai. Depois a gente vai dar mais detalhes de quais eram esses objetos, né? Inclusive, alguns desses objetos vocês conseguem achar no Google, só que vocês têm que pesquisar com atenção, porque uma das coisas que aparece lá quando você pesquisa o Ed Gein é um artista plástico que fez móveis inspirados no Ed, só que, obviamente, sem ser com mortos e por aí vai, mas ele fez inspirado. Daí, geralmente, quando você pesquisa as coisas do Ed, fica misturado com as coisas desse artista plástico. Aí tem gente que acha que foi o Ed que fez, mas não foi ele que fez, foi um artista plástico. Enfim, é meio confuso. É bem confuso. É, mas dá pra ver que é fake. Mas tem gente que acredita, por isso que eu aviso antes, tá? A gente tem que pesquisar, assim, com cuidado. E assim, né, gente, ele costumava fazer várias coisas com esses corpos, e sempre eram corpos de mulheres, na maioria das vezes. Sempre, né, na real. Acho que não teve corpo masculino, né, que foi desenterrado. Não, pelo que sabem, eles encontraram várias vulvas, várias bucetas, várias vaginas.
vaginas, pepecas, pererecas, enfim, o nome que você preferir. O que você quiser dizer. E assim, ele costumava usar calças feitas dessas genitálias. E dizia que ele sentia uma mulher vestindo elas. Então assim, gente, aí que entra a coisa desse caso. Não era tipo um desejo de querer ter, e sim um desejo de querer ser. Porque além dessa roupa que ele vestia, que era feita de vulvas, né? Ele também tinha uma outra roupa, que é essa que eu já vi a foto, que tinha seios, né? Ele fez um preenchimento. Ele tinha bastante. Ele tinha alguns. Sim, que tinha um preenchimento, assim, de um peito. E ele mesmo admitiu que ele vestia essa roupa que tinha esse seio pra fazer de conta que ele era uma mulher. Ou pra fazer de conta que ele era a mãe dele. E isso é uma coisa que ele admitiu, que ele andava pelas propriedades, assim, fazendo de conta que ele era uma mulher e por aí vai. Uma das coisas que, tipo, eu vi em alguns casos, alguns podcasts mencionaram, eu vi em alguns locais, foi que ele chegou até a pegar o órgão sexual da sua mãe e ele chegou até a pintar ele de prata pra saber que era o da sua mãe e etc. Só que eu literalmente não consegui confirmar em nenhuma fonte, tipo, séria, assim. Eu ouvi alguns podcasts falando, só que eu não achei as referências e etc. Eu já tinha ouvido essa história de que uma genitália ele tinha pintado de prata, só que não era da mãe dele. Era de uma das vítimas que ele matou, porque, em tese, ele teria achado aquela genitália muito bonita e tal, então ele teria pintado ela de prata. Eu nunca tinha ouvido falar que tinha sido a mãe, mas sim, acho que uma das vítimas, que é a Mary, tinha ouvido falar que tinha sido a genitália dela. Mas assim, talvez realmente tenha uma genitália que tinha sido pintada de prata, né? Mas de quem é? Não vamos saber, não vamos especular. Especular até a gente vai. A gente acabou de especular, né? Exatamente. Só que aí, o Thiago me trouxe uma informação aqui que eu não sabia, que era envolvendo um desaparecimento de uma adolescente de 15 anos que teria desaparecido em outubro de 1954. Você pode dar mais detalhes dessa parte, porque essa parte realmente, assim, eu não conhecia e eu fiquei super chocada quando você me disse. Vai rolar um desaparecimento de uma babá chamada Evelyn Hartley e vai ter uma boa comoção na cidade, vai chocar a cidade, digamos. Isso vai ser um choque pra cidade, porque era uma cidade pacata, era uma cidade pequena que todo mundo se conhecia, e aí rolou os meios mais absurdos pra investigar pessoas, sabe? Eles quiseram investigar todos os alunos da escola com teste de polígrafo. Que a gente sabe que não serve pra nada, né? Exatamente, mas... Não serve pra nada, mas na época eles achavam, nossa, nessa época sempre faziam isso, né, gente? Sempre faziam. E aí eu vi que, tipo, teve muitas pessoas que foram atrás, ele foi um caso bem famoso, tanto que se você digitar na internet tem bastante coisa sobre ela. E o que acontece? O Ed, ele chega a ser suspeito desse desaparecimento da Evelyn. Ele tava visitando um parente dele a poucos quarteirões da casa que ela foi vista pela última vez. No entanto, o Ed, ele vai negar todo o envolvimento e o desaparecimento dela. Ele passou por 2 testes de detector de mentira. Uau! A polícia não encontrou vestígios de restos mortais da Evelyn durante a busca na propriedade do Ed mesmo, em Plainfield. Então, em novembro de 57, as autoridades anunciam que ele havia sido inocentado de qualquer conexão com esse desaparecimento, e não foi só um desaparecimento, foram 2 desaparecimentos, porque foi essa Evelyn e uma outra, Georgia Weckler, que era uma criança de 8 anos que também foi desaparecida em 47. Então, tipo, eles meio que tentaram ver se não tinha alguma conexão, a polícia ficou meio em dúvida, tentou juntar os casos, não deu muito certo, eles não chegaram a lugar nenhum. Alguns até hoje consideram o Gane como suspeito, e a gente vai falar um pouco mais disso à frente. Então, foi antes dos crimes deles acontecerem. E se a gente seguir aquela lógica que a Marisa sempre usa, que a gente sempre pode contar para mais, e esse caso eu acho muito emblemático, que não tem nenhuma contagem oficial, sabe? Digamos, Sim. Tem uma contagem oficial que ele mesmo admite X número de mortes, eu não vou falar o número de mortes para não estragar, né, os próximos casos, e dizem que essas confissões foram feitas sob tortura. Então é muito nebuloso isso. Então,
Então, né, gente? No começo, como a gente disse, né, tava desenterrando corpos do cemitério. Só que assim, né, temos essas vítimas que a gente falou, assim, que será que foi ele? Infelizmente, a gente nunca vai saber. Porém, a partir de agora, a gente vai falar de algumas vítimas que a gente tem certeza que foi ele. E a primeira dessas vítimas foi a Mary Hogan, que tinha 54 anos e ela desapareceu no dia 8 de dezembro de 1954 e ela trabalhava naquela taverna, né, que ele frequentava, e o Ed matou ela com um tiro na cabeça e com o corpo dela. Ele fez todas aquelas coisas que a gente mencionou anteriormente, incluindo ele chegou a fritar alguma dessas partes. Você sabe se ele comia? Sim, quando eles foram quando eles vistoriaram a casa, eles acharam restos de, tipo, cérebro humano, tava meio que na geladeira, assim. Então eles acreditam que ele comia essa parte do órgão humano. Então, tipo, rola essa especulação, porque, tipo, eu não cheguei a conseguir fotos sobre isso, mas era um dos itens que, quando eu li, a galera falou, recorrentemente veio essas de ele pegar cérebros humanos e etc. Daí a galera não sabe se ele pegava das vítimas dele ou das pessoas que eles enterravam. Então, mas é meio que eu vi várias vezes. Então eu posso, sim, com grande certeza falar que isso acontecia. Isso era uma coisa que veio recorrente na pesquisa. Infelizmente, essa não foi a única vítima dele, né? E na manhã do dia 16 de novembro de 1957 foi a vez da Bernice Holden. Ela desapareceu nesse dia e ela era dona de uma loja de ferragem. Só que tinha uma questão, né, gente? A gente fala isso, né, gente? Mas a gente não tá falando que, enfim, não me cancele. Mas foi um vacilo dele, né? Porque a Bernice, gente, ela era mãe do vice-xerife da cidade, que era o Frank Roden. E acontece, né, gente, que ele chegou na loja, era mais ou menos por 5 horas da tarde, e encontrou a caixa registradora aberta, além de manchas no sangue no chão. E de acordo com o que se dizem, né, nessa loja, quando você comprar, fazer uma compra assim, tinha a assinatura do cliente, né? E a última pessoa que tinha assinado foi o Ed Gein. Então, assim, ele já tinha fama de esquisito e por aí vai. Então o Frank, né, que era o vice-xerife, decidiu ir até a casa do Ed pra ver o que tinha acontecido. É que ele foi comprar um anticongelante. Daí eu acho que, não sei se ele não notou, mas pelo que eu entendi, não sei se ele assinava, mas ela tinha esse registro. Então, tipo, acharam ele muito fácil. Então, e ficou bem óbvio. Tipo, o cara matou a mãe do xerife, né? Do vice-xerife, mas ainda assim ele era bem importante. É importante que eu digo, geralmente quando mexe com alguém da polícia, né, de forma geral, a investigação fica ainda mais pesada, né? E o que acontece, né? Que esse vice-xerife, ele vai até a casa do Ed e, de acordo com o que se conta, quando ele abriu a porta, ele encontrou a mãe dele pendurada, sem a cabeça. E, bom, eu tenho mais algumas coisas pra falar dessa coisa. Não, é porque eu fico imaginando o choque do filho, assim. Abrir a porta e encontrar a mãe dele nesse estado, porque, se eu não me engano, tem a foto, né? Tem, e foi horrível, porque o que acontece? Como a gente já falou, a casa do Ed era, tipo, insalubre. Além dela ser insalubre, ele não tinha energia elétrica. E era uma casa grande. E ele tem que chamar um outro xerife da cidade vizinha, que é o Arthur Shelley, que é um amigo dele, que ele ajuda nos desaparecimentos e tal. E aí eles vão até a propriedade do Ed. E só que ele não tava em casa na hora, tava um breu desgramado. E diz que eles só tinham uma lanterna. Cada um tinha uma lanterna. E aí o que acontece? Eles entram na casa, tipo, a casa é bem grande, a gente vai mostrar nas imagens do Instagram, dá uma olhada lá. Eles entram na casa e meio que cada um vai por um cômodo. E aí o que acontece? Esse xerife, que é filho dela, ele chega a encostar numa coisa. Ele encosta, ele tá no escuro, ele só tá com uma lanterna, ele encosta numa coisa, só que ele sabe que não é o outro xerife, porque ele consegue ouvir os passos do outro xerife no outro cômodo. Então ele sabe que é alguma coisa. E quando ele vira, bem, é a mãe dele. Filme de terror, né? Não, é exatamente, tipo... Cara, eu fiquei chocado na hora que eu tava ouvindo um podcast. Cena de filme de terror. Total, e eu vou ser bem sincero, eu saio de casa às 5 da manhã e na maioria das vezes eu ouço podcasts pedalando. Eu trabalho muito longe de onde eu moro, tipo, dá 20 km, então dá 1 hora de pedalada. E eu não tive coragem, eu já tinha ouvido esse podcast e eu não tive coragem de reouvir ele às 5 da manhã. Tipo, de verdade, porque é filme de terror, tipo, é realmente filme de terror o negócio. E assim, né, gente, essa não foi a única coisa que eles encontraram, né? Os detetives passaram
passaram a noite inteira fazendo buscas e no dia seguinte a polícia chegou na casa e encontrou várias coisas. Vamos lá, gente, prepara o estômago, porque essa daqui é uma pequena lista de coisas que foram encontradas na casa dele. Vamos lá. Ossos humanos inteiros e fragmentados. Um cesto de lixo feito de pele humana. Pele humana cobrindo vários assentos de cadeira. Crânios nas colunas da cama. Crânios femininos com a parte superior cerrada. Tigelas feitas de crânios humanos, né, que ele usava pra tomar sopa. Exatamente. Um espartilho feito de um torso feminino esfolado dos ombros à cintura. Perneiras feitas de pele de perna humana. Máscaras feitas de pele de cabeças femininas, inclusive uma era feita com o rosto da Mary Hogan em um saco de papel. É, que dizem que ele colocava meio que o papel assim pra permanecer o formato, sabe, do rosto. Uhum. O crânio da Mary Hogan em uma caixa. Toda a cabeça de Bernice Warden em um saco de estopa. Saco de estopa é saco de café, né? Isso. Só pra ilustrar, né? O coração de Bernice Holden em um saco plástico em frente ao fogão de Ed Gein. 9 vulvas em uma caixa de sapato. O vestido de uma jovem e as vulvas de 2 mulheres consideradas como tendo cerca de 15 anos. Um cinto feito de mamilos humanos femininos. 4 narizes. Um par de lábios e um cordão de cortina de janela. Um abajur feito de pele de um rosto humano. Unhas e dedos femininos. E isso acho que nem foi tudo, né? Foi algumas das coisas. Não, eu coloquei algumas coisas só. Isso que eu coloquei bastante coisa, mas tinha mais coisa, gente. Cara, isso foi só pra vocês terem uma noçãozinha do que rolava na casa dele. Eu tenho certeza que tá todo mundo chocado assim. A gente tinha mais, enfim, né? Obviamente, Ed Gein foi preso imediatamente. E ele conseguiu alegar insanidade. Eu não lembro se a gente já contou algum outro caso que isso aconteceu. Não, insanidade não. Tanto que quem segue a gente no Instagram, então sigam a gente no Instagram. Eu dei 3 dicas sobre qual era o nosso próximo caso e essa que ele alegou insanidade e ele conseguiu a alegação de insanidade. Foi o nosso primeiro caso. Finalmente deu certo. Dessa vez ele não quis mentir, mas acho que meio que não tinha nem como falar que não tinha insanidade, né? De vários casos a gente vê que os médicos dão um atestado de que ele entende o que ele fez. O Ed Gein, ele literalmente vivia numa realidade paralela que pra ele aquilo era tipo, não vou dizer que normal, mas normalizado, sabe? Tipo, aquilo era fantasias que ele tinha, fetichismos que ele tinha e ele achava ok fazer aquilo. E aí a galera falou, tipo, não, você não vai poder ser julgado como uma pessoa normal e sim insana. Isso, né? Porque, né, gente, isso acontece, né? Por que eles querem tanto, né? Em todos os casos que a gente conta praticamente, existe essa tentativa de alegar insanidade. Porque aí não pega pena de morte, às vezes não pega prisão perpétua em prisões, né, convencionais. Sim. Inclusive, algumas prisões lá nos Estados Unidos, como no Brasil, são muito barra pesada. Então, eles têm, sim, interesse em não ir pra esses lugares, né? Porque, querendo ou não, dependendo da prisão que você vai, ainda mais como um serial killer de mulheres, às vezes, é muito mais confortável ir pra um hospital psiquiátrico, né? Por isso que eles tentam sempre alegar insanidade, né? Tem muitos casos por aí, né? Tipo, do Jeffrey Dahmer, que a gente contou aqui, que tem essa polêmica, né? Porque muita gente acha que ele deveria ter ido pra um hospital psiquiátrico. Enfim, né, gente? Mas o Ed Gein, ele conseguiu. Então, ele foi condenado meio que passar o resto da vida dele em um hospital psiquiátrico. E foi o que aconteceu. Ele foi pra esse hospital psiquiátrico e ele foi considerado um paciente modelo. Ele foi considerado um paciente que não dava trabalho nenhum. É bem engraçado, né? Porque aí tem outra questão. Porque os enfermeiros dizem que ele era um paciente muito bom e tal. Já algumas enfermeiras dizem que ele... Não que ele fazia alguma coisa com elas, mas que ele ficava encarando elas, né? E ele tinha um olhar, assim, pra elas que era diferente. Só que, de acordo com o que elas dizem, não era um olhar de assédio, e sim um olhar de... desejo. Isso, mas que nem a gente disse, né? Não é um desejo sexual. Não é um desejo exatamente. de assédio, nada disso. É um desejo de querer
ser. Tipo, de olhar assim, tipo, nossa, é uma mulher, sabe? Então era uma coisa diferente, né? E como a gente disse, né, ele passou o resto da vida dele nesse hospital psiquiátrico. Ele morreu em 1984, aos 78 anos de insuficiência cardíaca, né? Então ele já tava bem velhinho, tanto que é bem difícil, acho que quase não tem, pra falar a verdade, fotos dele nesse hospital psiquiátrico. Acho que tem uma foto só, e se vocês forem procurar, nossa, ele tá muito velhinho na foto, muito, muito, muito velhinho. Então, como a gente sempre diz, né, vaso ruim nunca quebra, né? Então ele morreu aí com 78 anos. E é engraçado, né, gente? Porque acho que vocês devem estar pensando, né, o que aconteceu com as coisas dele, né? Então, o que acontece? Porque os policiais, eles, além de ser um caso diferente, estranho, tem também essa questão pessoal, que era o xerife, e eles tiram as fotos das coisas que estavam lá. Então, se você vê, sempre tem um esperto e um trouxa acordando todo dia. O esperto, ele tenta vender as coisas do Ed Gein, vender que essas são as coisas do Ed Gein, etc. E várias vezes esses artefatos são atribuídos ao Ed Gein na internet. Só que o próprio juiz do caso, ele falou, o Robert H. Kulmar, ele, quando o Gein foi condenado em 68, ele afirmou que no próprio livro do Ed Gein, que é o Ed Gein, America's Most Bizarre Murder, que os objetos, eles foram encontrados nas casas, eles foram destruídos logo depois de serem fotografados. Aquilo era muito traumático para todo mundo, eles meio que não queriam ficar rememorando aquilo, e eu achei meio bizarro, né, Marisa? Porque eles literalmente queimaram prova. Sim, né, mas é muito louco, assim, porque, tipo, o que fazer também, né? Porque é meio louco, porque são partes de pessoas, né, pessoas que morreram. E na minha cabeça o certo seria guardar. Talvez não expor a público, mas deixar num arquivão lá, porque são pessoas que morreram, são pessoas que tiveram famílias, amigos e por aí vai. Você não vai fazer um museu pra isso, mas... Pode ser que, tipo, no futuro isso fosse acontecer, né? O que provavelmente iria. Porque, por exemplo, tem o Museu de Alcatraz, que é um museu que só tem coisas de casos criminais e por aí vai. Inclusive, eu quero muito ir um dia, porque eu sou dessas, queria ver. Então, tipo, provavelmente ia acontecer, mas acho que no momento, por muitos anos, né? Acho que até uma coisa meio parecida assim com direitos autorais, né? Que só depois de não sei quantos anos que pode mostrar, poderia ter rolado uma coisa dessa, de guardar na minha cabeça, né? Porque queimar, não sei. E aí rola o que a Marisa falou, né? Várias coisas que são inspiradas nele são produções artísticas, né? E a única que eles chamam de murderabilia, que é memorabilia, pra quem não sabe, memorabilia é tipo coisas que as pessoas guardam, tipo, sei lá. Se você for assistir qualquer coisa do History, você vai saber o que é uma memorabilia, porque tudo no History é meio que uma memorabilia. Tipo, coisas de antigamente, mas que eles chamam de murderabilia. Olha, sacou o trocadilho? Então, a única murderabilia que foi considerado original foi o caldeirão metálico, e ele foi leiloado e arrematado por $2.800. Eu não sei qual ano, eu não sei como foi, mas é isso, é o único, digamos, que sobreviveu, que é o caldeirão. Tem fotografia dele, mas, tipo, não sei se ele foi essencial pro caso, ele não é... Bom, acredito que até por isso que ele vale pouco, relativamente, né? $2.800 é dinheiro, mas não é uma coisa absurda. Queria $2.800 na minha conta agora, queria, mas não é tanto assim, né? E os outros objetos que não foram destruídos pelas próprias autoridades, eles iam para um leilão em 1958, porém eles acabaram queimando de qualquer forma, porque eles foram destruídos por um incêndio sem causa determinada. E o Ed, né, gente, o que aconteceu com ele depois de morto, né? O que fizeram com o corpo dele? Ele foi enterrado do lado da mãe dele, e se vocês forem procurar a foto, né, são 4 lápides, né? Porque eram 4 pessoas na família. Tem a lápide do pai, tem a lápide do Henry, tem a lápide da mãe, tem a lápide do Ed. A do Ed ficava meio que, tipo, entre o irmão e a mãe. E o que acontece, né? Várias pessoas foram até lá só pra destruir a lápide dele. Então, não sei se hoje em dia eles refizeram, mas eu sei que eles já tentaram refazer algumas vezes a lápide, só que várias vezes as pessoas vão lá pra quebrar a lápide dele, e é isso que acontece. Eu não sei se atualmente eles desistiram de fazer lápide pra ele, porque toda vez que faz, vai alguém lá e quebra, meio que por conta dele ter sido isso, né? Uma pessoa que violava lápides, então as pessoas vão lá e violam a lápide dele
dele também. Eu descobri o que aconteceu com aquela lápide. Tem uma lápide que tá bem detonada, que se você for ver lá, aparece. Tem 2 lápides na maioria das vezes que aparecem. Uma que tem algumas coisas escritas que eu adoraria ter uma qualidade muito melhor, porque tem uma que eu tenho quase certeza que uma das lápides dele foi pichada alguma coisa meio que a favor dele, mas eu não vou saber dizer agora qual das lápis. Tem uma que tem um 666 também, né? Então, que foi pichada e tal. Mas tem a lápide que ficou, é aquela lápide que tá mais detonadona e foi parar no museu de Wisconsin. Em algum museu, qual museu eu não vou saber dizer, mas foi parado em um museu e é tratar, porque em Wisconsin esse caso é muito conhecido. Então foi parar no museu, eles falaram, a gente desiste, isso vai ser hostilizado, então tipo, bota no museu, a gente não esquece isso e é isso aí, sabe? É isso que aconteceu com a lápide dele. Então vamos pro momento 5 centavos? Bora lá, Marisa, vamos pro 5 centavos. Momento 5 centavos. 5 centavos. Eu vou falar uma coisa que talvez seja meio polêmica, tá? Mas eu não sei se você vai concordar comigo, mas o caso do Ed Gein é um dos poucos casos que me faz questionar uma coisa, que é, será, né, são os ICs, se ele tivesse crescido em um ambiente normal, nos dias de hoje, por exemplo, ele teria sido uma pessoa diferente? Porque eu sinto muito uma influência do meio nesse caso, sabe? Sim. É uma coisa que eu me questiono muito, e eu digo nos dias de hoje, porque pra mim é muito claro que, na verdade, talvez, né, gente, são talvez, mas pra mim é muito claro que a identidade de gênero dele fosse outra. Hoje em dia, talvez, com essa força dos movimentos LGBTQIA+, e por aí vai, será que se ele olhasse isso, ele ia se sentir melhor? Sei que ele era, né, porque pra mim fica claro que era uma mulher trans. Só que, tipo, ele nem deveria saber que era essa a palavra que se usava, né? Falar toda dessa questão de sexualidade já era um tabu absurdo. Identidade de gênero acho que ainda mais do que sexualidade. Porque, querendo ou não é que ele era assexual, mas é que ele literalmente não foi exposto a ter contato com outras mulheres que não fosse a mãe dele, então... Quantas pessoas, na real, né? Porque nem os meninos ele era muito autorizado a sair, então, tipo, ele não tinha contato social fora da família. Ele era muito alienado das questões sociais. A gente sempre fala que essa é uma parte muito importante, porque conexões fora da família são importantes para você entender o mundo de outra forma, para você ter outras visões. E é por isso que é muito importante que crianças tenham aula em escola, sabe? Tipo, não no homeschooling. Já falando mal de homeschooling, mas falando... É importante que crianças tenham outras vivências, conheçam outras vivências, experimentem outras vivências, justamente para isso, para ela não ficar alienada do seu meio e ela saber que existem coisas fora dali. Ele não conseguiu fazer isso. E realmente isso pega bastante, porque dava para ver que ele desejava aquilo, sabe? Ele se vestia, todo mundo deve falar, ai cara, é uma coisa nojenta e etc. Sim, é nojento, só que tipo, dava para ver que nas roupas dele ele tentava deixar o mais fiel possível para ele se sentir aquilo, sabe? Eu não sei bem explicar, mas acho que vocês entenderam. Por isso que eu falo, né? Esse caso eu tenho esse grande e se. São dos poucos casos que eu penso isso. Tipo, será que teria sido diferente? Porque uns eu tenho certeza que não seria, mas o dele eu penso, será que teria sido diferente? A gente nunca vai saber, né? E fora que, tipo, esse caso, que nem a gente falou, ele é muito cultura pop. Quem assistiu Bates Motel, quem assistiu Psicose é quase a mesma história, se você for parar pra pensar. O cara, enfim, né? Não sei se pode dar spoiler de um filme spoiler de um filme de 60 anos atrás. Marisa, por favor. Não, eu sei, mas já me brigaram comigo na live por causa disso. De filme sério? podre de velho. Juro. Não lembro qual que era o filme, mas era um filme, assim, dos anos 70, que eu não... Tipo, muito antigo, que eu falei o que acontecia, o pessoal ficou indignado. Eu fiquei, gente, olha a data desse filme. Não é spoiler mais, mas assim, né? Psicose, o cara queria ser a mãe dele, mesma coisa que o Ed, ele queria ser a mãe dele. Massacre da Serra Elétrica, até essa questão de Carrie a Estranha também fez eu lembrar. A questão do Massacre da Serra Elétrica é que, assim, ele não tem um personagem chamado Ed Gein, só que todas essas questões do travestimento, dele vestir coisas humanas, dele cortar pessoas, dele ter as partes de pessoa. Então, o Massacre da Serra Elétrica
Elétrica. Tem um amigo meu que gosta muito, muito, muito de filme de terror, e ele tem até um podcast chamado Horror e Treta, caso vocês queiram ouvir, tá lá a indicação. É só alguns filmes mais antigos, por enquanto eles não fizeram nada muito tão novo, e aí eu fui perguntar pra ele qual que era a importância do Massacre da Serra Elétrica, porque, gente, a Marisa já falou, Psicose é um dos filmes mais conceituados do cinema. Massacre da Serra Elétrica é um filme que também é considerado um dos auges do cinema de terror, O Silêncio dos Inocentes. Então, esse caso influenciou muito a cultura pop e a cultura do horror. Tanto que quando eu descrevia a cena, é justamente esse pensamento de horror que a gente vem direto na nossa cabeça, né? E pra vocês terem uma ideia, ele falou pra mim, o filme foi feito com um orçamento minúsculo, cerca de $140 mil, e chegou a ganhar mais de $30 milhões em bilheteria. É um dos filmes que inventam o gênero slasher, muito cedo, inclusive, em 1974, assim como vários elementos que vieram a marcar esse gênero, tipo assassinatos monstruosos, praticamente sem personalidade, sem rostos do perseguido, vítimas bem vulneráveis. O diretor também cita isso como uma das influências dele. O Massacre da Serra Elétrica é um dos filmes mais conceituados, e o Psicose também. Meu amigo diz que é quase um filme obrigatório pra você assistir e entender esse gênero do terror. Não, com certeza. Acho que se você quer entender cinema, na real, tipo, é obrigatório você assistir Psicose. Acho que pra quem estuda cinema isso é óbvio, né? Então, tipo assim, é louco pensar nisso, né? Como não só esse caso, mas muitos outros casos que a gente começa a contar, o pessoal fala, nossa, mas eu já vi um filme que era igual. Mas pessoa, o cinema vem da vida real, infelizmente, por mais que seja bizarro. E uma coisa que esse meu amigo acabou de passar pra mim, ele colocou só pra eu ajudar um pouco mais. Esses filmes surgem num contextos bem específicos, que a MPA, a Associação Cinema Estadunidense responsável pela regularização dos filmes, que impôs um conjunto de diretrizes que ficou vigente entre 1932 até 1968, e as diretrizes basicamente censuravam radicalmente a violência, a nudez e a linguagem, e dentre outros. Então, tipo, rolava meio que uma censurazinha. Então, se vocês forem ver, tipo, entre 32 e 68 não rola muito filme. E o filme do Hitchcock que eu queria falar, o Psicose, ele tem algumas questões de câmera e de ângulo de câmera que são muito interessantes, né? Que eu ia falar, né? Que isso que é o interessante, assim, da gente ver o remake. Quer dizer, da gente comparar, né? Porque eu não vejo. Porque, literalmente, copiaram tudo. Copiaram os mesmos ângulos de câmera e por aí vai, mas mesmo assim o filme foi uma bosta. Então mostra, né, gente, que parem de fazer remake. Que ninguém aguenta mais. Pronto, ninguém aguenta mais. Cadê as histórias originais? E eu mandei ali no nosso chat aqui de texto, né, que a gente gravou pelo Discord, pro Thiago ver quem que foi que escolheram pra fazer o Norman Bates. Esse ator não tem cara de Norman Bates. Eu não sei, gente, porque ele só faz filme de comédia. Esse cara, eu não lembro de nenhum filme dele. Mas, gente, é muito esquisito olhar pra ele e pensar Norman Bates, porque ele não é o Norman Bates, gente. Ele não tem cara de psicopata. Só que, cara, esse cara parece aquele cara que vai fazer o filme da comédia da Marvel, aquele filme mais obscuro da Marvel, tá ligado? Uhum. É aquele que ninguém se importa, tipo o Guardiões da Galáxia, que ninguém se importava, colocaram uns atores aí que meio lado B e todo mundo acha legal, sabe? Sim. Então, gente, então assim, é muito importante. Então, ó, depois desse podcast aqui, vamos ver os filmes, vamos ver o Massacre da Serra Elétrica. Bates Motel, né, eu assisti um pouco, não assisti tudo, né, mas falam que é muito bom, mas eu só assisti um pouco. Também é baseado em Psicose e, obviamente, também é baseado no caso da Ed Gein. Então, assim, gente, tem várias coisas sobre esse caso. Recentemente, a Dark Side trouxe um livro sobre a Ed Gein, mas a gente não teve tempo de ler, que, na verdade, nem é um livro, é uma história em quadrinhos sobre o Ed Gein. Então, fica aí, ó, tem várias coisas, tem vários materiais pra vocês procurarem depois pra quem tiver interesse. E assistam apenas o Massacre da Serra Elétrica, o primeiro, tá? Porque daí, depois mesma o segundo situação, e o terceiro, eles só querem, tipo assim, eles viram que deu muito dinheiro, eles só querem farmar mais dinheiro e não é legal. Isso, gente, por favor, parem com remakes e parem com continuações desnecessárias. Essa é a moral desse podcast. Bom, galera, acho que por hoje é isso. O podcast ficou longo. Eu achei que ia ficar mais curto, que engraçado. Eu também. Mas a galera gosta. Vai ficar, tipo, o Túlio vai dar umas cortadas aí, vai dar eu vou chutar uns 50 minutos. Acredito que seja isso. E é isso aí, galera. Marisa, faça a sua despedida. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.